falando um pouquinho de você, da sua experiência, tudo que você tem feito ao longo da sua carreira. Ok. Rosana, para mim é um prazer muito grande também, né? Essa ideia de ter lançado aí, tá começando a lançar um canal sobre o intraempreendedor também, é muito importante que nós tenhamos essa oportunidade inicial aí, né? De você poder lançar o seu projeto, né? O que você gostaria, né? Tenho aí 57 anos, né? Para completar o 5.8 e estou atualmente trabalhando no Senac, completou 9 anos no Senac e esses 9 anos aí de alguma forma foi um aprendizado muito grande. Eu entrei na profissão de instrutor ou professor que seja, né? Com algum conhecimento antigo que eu tinha, mas não uma experiência de carteira assinada, né? Então foi uma experiência muito bacana. Tenho aprendido a gostar dessa profissão, tenho aprendido a amar, né, o que eu faço, né? E uma das coisas que, desde quando eu saí da faculdade, né, quando eu formei em gestão de recursos humanos, fiz uma pós em pedagogia empresarial, eu comecei a ver que eu precisava fazer as coisas por amor, né? Não que antigamente eu não fazia isso por amor, mas eu comecei a ficar muito focado nisso aí. Então, estar dando aula hoje, para mim, é uma realização, é uma satisfação muito grande, né? Legal. Tenho aí, né, a maior parte minha foi a parte de vendas, né? Comecei como vendedor, né? Eu tive que abortar um primeiro trabalho, fiquei 2 meses aí, eu tive que abortar, porque eu tive que escolher entre ser vendedor ou terminar meus estudos. E como na época o local que eu trabalhava não tinha posição, né? E me dar esse suporte para estudar, né? E eu estava terminando o 2º grau na época e eu optei em parar, né? E aí fui buscar me capacitar. Depois eu comecei a trabalhar nessa parte de vendas, né? E aí fui engrenando vendas. Trabalhei nas grandes empresas, tipo Morris, né? Que na época era uma das maiores companhias de cigarro mundiais, né? Trabalhei também no Grupo Axê. O Grupo Axê, ele é de propaganda médica, né? Também foi uma experiência muito bacana, uma empresa que deu um bom horizonte também. E depois, na época de 92, foi quando o Brasil passou por uma fase muito difícil com relação ao emprego também e tudo. E aí eu me aventurei indo para Atibaia, né? Então, uma tia minha me chamou para ir para Atibaia, fui para Atibaia. Chegando em Atibaia, obviamente tive que entrar em outros ramos, né? A parte de vendas lá está um pouco difícil. E trabalhei em supermercado como comprador, né? Cheguei a ser gerente também. E depois tive uma aventura aí sendo proprietário de uma padaria, que foi uma aventura realmente... pena que a gente não pode tirar do currículo, né? Tem que falar dela, mas não pode tirar do currículo, porque é uma experiência muito sofrida. Sofrida que eu falo com relação ao que você tinha que fazer e tudo, né? Era complicado e praticamente dinheiro você não ganhava, né? E depois entrei como vendedor da loja 100, uma grande empresa, uma empresa do interior de São Paulo, muito forte no interior de São Paulo. Nessa empresa tive a oportunidade como vendedor, logo depois eu fui para vendedor em estágio, que era como se fosse alguém que ajudava o gerente, né? Depois eu fui para subgerente, aí para subgerente eu fui para Cruzeiro, enviado para Cruzeiro, né? No interior de São Paulo também, uma cidade pequena. Depois eu tive a oportunidade de sair para estagiar como gerente. Interessante que eu voltei para o Rio de Janeiro, né? Eu morava em São Paulo, e fazia estágio no Rio de Janeiro. E aí eu tive a oportunidade de inaugurar uma loja em Mesquita. Essa inauguração aconteceu no ano de 2004, tudo. E depois, né, saí da loja 100. E aí fiquei numa transição. Eu falei, eu não quero trabalhar no comércio, não vou trabalhar no comércio mais. Interessante que a filha e a esposa, né? Só lembrando, eu sou casado, tenho 3 filhos, né? Tenho 3 netos também. E aí, o que aconteceu? A esposa e a filha ficavam, já colocou currículo na Casa Bahia? Aí eu falei, eu não quero colocar na Casa Bahia. Ela falou assim, mas tem que colocar. E aí eu colocava o currículo, e toda vez que eu colocava, chegava em casa com uma cara marrenta, uma cara
assim, chateado e falava, coloquei o currículo na Casa Bahia, tá? Como se dizendo, minha obrigação eu fiz. Mas Entendi. teve um dia muito interessante que, por eu ser um homem que creio que Deus pode operar em todas as áreas, né? Uhum. Eu lembro que numa segunda-feira eu saí de casa e aí Deus colocou no meu coração, você vai entregar um currículo na Casa Bahia e você vai entregar no Carioca Shop. Tá? Então ele me deu o local, o endereço, né? E aí eu fui trabalhar, né? Ficando trabalhando lá e botei currículo em vários lugares, até que eu cheguei na Casa Bahia do Carioca Shop e coloquei o currículo lá e tudo. Não passou 2 dias, quer dizer, ou melhor, na quarta-feira me chamaram para fazer uma entrevista. E o senhor Paulo Elias, até hoje não esqueço, um gerente, um cara bacana pra caramba, me acompanhou por muito tempo. Tenho o prazer de ter um livro dele, né? Ele me deu um livro para mim, não dele que escreveu, mas um livro com relação a vendedor, Legal. o vendedor Pitbull, né? O vendedor Pitbull. E na sexta-feira eu já estava entrando na Casa Bahia. Tá? Então, eu vejo que quando você fica com o coração fechado, você não consegue as coisas, tá? Você não consegue. No momento que você abre o seu coração, você se predispõe a fazer alguma coisa, e isso ocorre. E eu tive a oportunidade de ficar lá por 6 anos e meio, até quando, um ano antes, né, eu tinha terminado a minha pós-graduação, e um amigo falou, você não quer colocar um currículo no Senac? Eu falei, posso colocar o currículo no Senac. E eu coloquei em agosto de 2010, né? E quando chegou no início de 2011, janeiro, fui chamado. Eu posso dizer que passei por 2 fases no Senac. A primeira fase foi a fase que eu entrei e tudo, fiquei e tal. Só que teve um período, eu confesso a você que não lembro a data, sejam 2 anos depois que eu entrei no Senac, talvez, mais ou menos, 2 para 3 anos, eu resolvi que eu queria ser melhor do que ontem. Então, toda vez que eu fazia alguma coisa, eu queria ser melhor do que o dia anterior. E isso aí começou a ser uma razão muito bacana para mim, porque eu comecei a entrar em sala de aula muito mais motivado, porque eu sempre falava assim, eu posso ser melhor do que fui ontem. Eu sempre posso ser melhor do que fui ontem.